mesa agradece ao Cristiano Marona. A quarta fala é do Henrique Soares Carneiro. O Henrique é historiador e professor doutor do Departamento de História da USP desde 2003, tendo lecionado 5 anos antes na Universidade Federal de Ouro Preto. Tem 6 livros como autor e mais 2 como coautor sobre temas de história da alimentação, das drogas e das bebidas. Quero agradecer. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer especialmente aos organizadores essa oportunidade de voltar aqui para a Unicamp e debater, enfim, com um auditório tão amplo, esse tema tão candente. O título desse encontro, eu acho que ele é extremamente preciso, porque ele fala muito além da guerra. A gente não está discutindo um tema de saúde pública, a gente está discutindo uma guerra. O que é guerra? Guerra são mortos, feridos, prisioneiros e economia de guerra. Digamos que a gente considerasse que era preciso fazer uma guerra contra o tabaco. Então significa que todos os pontos de venda de tabaco iam ser vistos como antros da violência, as pessoas iam ser presas por crime hediondo, iriam ser fuziladas muitas vezes antes de ser presas, as pessoas iam entrar na casa das pessoas pobres e iam dizer: tem uma bituca de cigarro aqui no chão, é prova que você fumou, tabagista, tem que ir para a cadeia. Essa seria a realidade em relação à pior das drogas que existe na sociedade. Segundo a OMS, o tabaco mata 5 milhões de pessoas por ano. Nenhuma droga é tão mortífera, nem o álcool. Então seria preciso fazer uma guerra contra o tabaco? Não. A guerra, na verdade, ela é um mecanismo que cria os beneficiários da guerra. A guerra é uma indústria. Hoje, disse que não está funcionando a política de guerra às drogas. Para o povo, para os consumidores, para a saúde pública, certamente não está funcionando. Mas para quem que ela está funcionando? Está funcionando para uma imensa economia de guerra. O mercado farmacêutico global são 700 bilhões de dólares anuais. O mercado das drogas ilícitas é 400 bilhões, mais da metade de toda a indústria farmacêutica. Por que esse mercado é tão hipertrofiado nos seus lucros? Não é o custo de produção ou o custo de distribuição. Na verdade, é o preço da proibição. A proibição agrega valor na cadeia produtiva clandestina. Essa é a evidência da economia, que vários prêmios Nobel de economia já apontaram. Se existe uma demanda na sociedade e você tenta reprimir essa demanda por meios coercitivos, você aumenta a renda. Isso ocorreu na Lei Seca, nos Estados Unidos, de 1919 a 1933. A máfia nasceu da proibição. A máfia de Chicago, Al Capone. Nós não aprendemos com isso. Então, o que está ocorrendo hoje é uma guerra que precisa parar. Nós temos que discutir agora as condições do armistício, não de uma trégua, mas do tratado de paz definitivo. Isso vai se dar em termos globais no âmbito das Nações Unidas. Em 2016 tem uma reunião preparatória, em 2019 tem a nova reunião decenal que discute as formas de se, enfim, continuar regulando, enfim, a proibição. A tendência agora é que haja uma revisão dos tratados internacionais, porque o principal signatário desses tratados, que é os Estados Unidos, já legalizou completamente em 2 estados e em 21 estados legalizou para o uso medicinal. Então, para mim, a grande discussão agora não é mais se legaliza, mas é como nós vamos legalizar, o que significa como nós vamos cessar a guerra. Todas as drogas, tem que ser todas, é claro. Existem centenas de moléculas, centenas, e a cada dia nascem novas moléculas. Existe agora, é a penúltima revista da FAPESP, meios de intervenção elétrica na atividade neuronal com microamperes, não é eletrochoque, é pequenos choquinhos que alteram o estado de humor e o estado cognitivo. Alterar o estado de humor é uma das funções históricas das drogas. É o que se chama uma função timoléptica. Você pode ter funções, enfim, psicolépticas, psicoanalépticas, psicodislépticas, e temos também as timolépticas, que dizem respeito ao humor, a se sentir bem. A maioria das pessoas usa drogas buscando alterações humorais que vençam
a ansiedade, que vençam a angústia, que vençam o medo e que vençam a dor, concretamente. Então, essas substâncias elas têm que ter diferentes níveis de acesso, algumas como remédios controlados, algumas como a maconha, que se equipara praticamente à cerveja, com disponibilidade para adultos, em condições normais. Para isso, a gente tem que começar a discutir modelos de legalização. Nos Estados Unidos tem um modelo vigente hoje, no Colorado, que é um modelo privatista. Para você abrir uma lojinha de venda de maconha no Colorado, você precisa ter mais ou menos 3 milhões de dólares como capital inicial, porque tem uma série de dificuldades para o pequeno e o microempreendimento. Então, o que está havendo nos Estados Unidos é uma tentativa de se colocar uma nova commodity no mercado global. Ela já rende hoje mais do que todo o agronegócio da Califórnia ou do Canadá, comparado com a maconha. Então, está havendo agora, por exemplo, em Washington, a partir de Seattle, uma iniciativa de um ex-executivo da Microsoft, chamado Jamie Shively, que vai lançar a marca global da maconha. Ele deu o nome de Diego Pellicer. Eu não sabia até então, mas Diego Pellicer foi o maior plantador de maconha da história do mundo no século XIX. Era um espanhol que plantava nas Filipinas para abastecer a armada espanhola de insumos, enfim, fibra, tela para velame dos navios, etc. Essa iniciativa mostra que as ambições capitalistas em relação ao mercado de drogas é da mesma natureza que as ambições ligadas à indústria do álcool e do tabaco. Nós somos um país que tem como carro-chefe da sua economia a indústria de drogas. A maior empresa desse país é a Ambev. Dos 10 maiores bilionários do Brasil, 3 são os donos da Ambev. Então, nós já somos uma economia, aliás, desde a época colonial, voltada para a produção de drogas. Outro projeto é o uruguaio. Qual é a diferença do Uruguai em relação aos Estados Unidos? No Uruguai, o Estado vai cumprir o papel de principal fornecedor e principal distribuidor da maconha. Eu acho que a gente tem que pensar nesses dois modelos para tentar constituir uma espécie de denominador comum do antiproibicionismo para formular uma alternativa. Eu acho que a alternativa tem que partir, em primeiro lugar, do respeito aos consumidores e do seu direito de autoprodução. Maconha é um produto hortícola, ou seja, bastaria alguns horticultores e alguns quitandeiros que a gente teria uma rede de distribuição e de produção desse produto semelhante ao que tem em relação, enfim, ao cinturão verde de muitos, inclusive da colônia japonesa, em torno de São Paulo. O tabaco no Brasil é semelhante. Quem produz tabaco no Brasil é o minifúndio camponês do Rio Grande do Sul, sobretudo em Santa Cruz do Sul. Só que esse minifúndio vende para uma multinacional. O meu modelo, que eu acho ideal, era combinar a pequena produção agrícola urbana e rural, inclusive para a reforma agrária, inclusive para que os próprios favelados que hoje vivem desse negócio pudessem abrir um plantio legal, com cepas de maconha de excelência, que eles produzissem indoor e que eles pudessem vender em pequenas lojinhas. Mas eu acho que a grande produção não deve ficar em mãos da Ambev, não deve ficar em mãos da Souza Cruz. Eu acho que ela deve ficar em mãos do Estado. Por quê? Pela mesma razão que eu acho que a Sabesp deve voltar a ser estatizada. A gente vai viver agora a maior crise da água da história do Estado de São Paulo, porque a Sabesp foi privatizada. Hoje, metade da empresa é de acionistas da Bolsa de Nova York e da Bolsa de São Paulo e que estão interessados no lucro privado, ou seja, dividendos para acionistas e não investimentos sociais. Por isso que vai ter falta d'água em São Paulo. A água, assim como a maconha, assim como produtos alimentícios, são necessidades básicas que o Estado tem que garantir que sejam supridas à população. Então, o modelo uruguaio, ele tem um elemento muito positivo, que é evitar que o lucro privado assambarque, domine esse mercado. Isso é um argumento central para a gente convencer a opinião pública da necessidade da legalização. Porque as pessoas falam, vai legalizar o quê? Os traficantes, que são aí esse bando de delinquentes, criminosos, violentos, vão agora virar empresários respeitáveis? Bom, em primeiro lugar, que os empresários reais do negócio são donos de helicópteros. Não são pessoas que moram na favela. São donos de helicópteros com 0,5 tonelada de cocaína em cada um deles. Então, o que a gente tem que garantir
é não a, enfim, legalização de clãs de banqueiros ou senadores que dominam hoje o mercado de drogas no Brasil. A gente tem que colocar o conjunto da renda desse negócio, tem que ser revertido para a sociedade. Mesmo nos Estados Unidos, no Colorado, existe um mecanismo que faz com que os primeiros 40 milhões de dólares em impostos arrecadados com a maconha no Colorado vão ser destinados integralmente à construção de escolas. A gente tem que ter uma medida desse tipo, dizer, a renda vai ser centralizada pelo Estado e vai ser revertida para a sociedade integralmente para verbas na saúde e na educação. Com isso, a gente vai conseguir, inclusive, atender, no âmbito da saúde, a completa ausência de verbas para CAPS-AD, para um sistema público de saúde, porque o Estado se demitiu disso, financiando hoje setores privados confessionais das chamadas comunidades terapêuticas, que não tem nada a ver com a concepção original do Maxwell, dos anos 50, mas que são, na verdade, uma indústria da internação que está lucrando e que quer manter a proibição por essa razão. Da mesma forma, os traficantes são os primeiros a serem contrários a qualquer mecanismo de legalização, porque isso vai tirar a grande fonte da sua lucratividade. De forma concreta, existem hoje 2 projetos no Congresso Brasileiro, um do Jean Willis, do PSOL, e um do Eurico Júnior, do PV, e existe uma iniciativa popular no Senado, que o André Kipper, da Fiocruz, encaminhou, e que hoje o senador Cristóvão Buarque está, enfim, como relator. Eu acho que as 3 iniciativas são importantes, corajosas, merecem, enfim, que a gente saúde a sua iniciativa, mas elas são, digamos assim, pouco efetivas na atual legislatura, porque nós vamos ter eleições em outubro, não vai ser votado nada antes de outubro. A proposta do Eurico e do Jean vão para comissões especiais do Congresso, vão ficar lá meses em debate e não vai ser debatido antes de outubro. A gente tem que, nas eleições, e como um projeto para depois das eleições, alcançar uma unificação dos esforços de todos os que estão cansados da guerra, que estão sofrendo a ação dessa guerra. Porque, para nós, digamos assim, a classe média, ilustrada, os meios acadêmicos, essa guerra está nas páginas dos jornais. Mas, para a maioria da população, é o pão sangrento de cada dia. A gente está vendo nesse país um mártir escandalosamente assassinado quase que por semana, uma arrastada por um carro da polícia, o outro baleado por policiais, enfim, que não assumem a culpa. E toda semana o pretexto é combate ao tráfico. Como se nesse país não houvesse assassinatos, estupros e todo tipo de violência contra a pessoa humana. A grande prioridade da polícia tem que ser combater os crimes contra a pessoa humana. Nós temos menos de 3% dos homicídios esclarecidos, não existe polícia investigativa, porque todo o esforço da polícia está voltado para, na verdade, se acumpliciar com o tráfico, porque o DENARC é um dos setores que mais tem denúncias de envolvimento direto com o usufruto dos lucros da proibição. Então, eu queria concluir, porque o tempo já se encerra e a gente vai poder abrir o debate, dizendo que a gente tem, no desafio que está colocado hoje para a sociedade brasileira, um papel fundamental para a comunidade científica e acadêmica, que é explicar à população que maconha é uma planta que tem um potencial de nocividade inferior ao tabaco e ao álcool, e que tem uma série de aplicações medicinais que são milenares e que estão sendo usadas hoje nos países mais importantes do ponto de vista da pesquisa científica. Esse argumento, eu acho que é o que mudou o paradigma. A iniciativa do Tarso em fazer o documentário com o caso da Catiele e sua filha é algo que comove esse país, mostrando que nós fomos deseducados, que houve, por parte da mídia, por parte dos próprios interessados, uma verdadeira lavagem cerebral, digamos assim, para dizer que maconha é o demônio. Existem drogas muito perigosas, uma delas é o tabaco, outra é o álcool. Existem, a cocaína tem os seus perigos, enfim, os opiáceos. A maconha é talvez a mais inócua de todas e é a que tem a maior dimensão de usuários. Então, é hora da gente realmente apresentar propostas para um tratado de paz, que não se trata apenas do Brasil, é um tratado de paz internacional. A gente tem que tirar a lucratividade dessa economia da guerra para reverter a renda social do uso de drogas para finalidades de interesse público.
Isso é perfeitamente possível, é realizável no curto prazo. A gente não vai resolver os problemas do mundo, mas vamos diminuir muitos dos problemas mais graves que hoje escandalizam a sociedade brasileira com essa promiscuidade da polícia com o narcotráfico e o uso de meios absolutamente desumanos para estigmatizar populações pobres da periferia que são insultadas com o termo maconheiro, como se isso fosse, enfim, algo muito pior do que ser um tabagista. Então, assim como o tabaco também tem o direito de existência, eu acho que a sociedade tem que fazer campanhas de prevenção, tem que buscar a diminuição do uso do tabaco, tem que fazer leis que impeçam o uso em locais fechados, assim como a maconha. Mas a gente não pode exterminar o uso do tabaco, porque isso seria um higienismo totalitário muito semelhante às iniciativas que o regime nazista teve na sua época, que é querer criar, enfim, a limpeza da sociedade de todos os seus hábitos não saudáveis por meios coercitivos. Se a gente pensar no campo dos alimentos, imagine se a gente fosse erradicar a obesidade ou erradicar os problemas cardiovasculares por excesso de colesterol por meios repressivos, criminalizantes e policialescos. É óbvio que ninguém concebe essa possibilidade. É uma pena que a gente não tenha a mesma tolerância e a mesma noção científica em relação às plantas psicoativas e às drogas sintéticas. Bom, eu agradeço a atenção, o horário se esgota, no debate a gente pode aprofundar essa questão. Obrigado.